Vamos lá, pessoal. E aí, Kaique, tudo bem? Caio, Ana Sofia, Dalmo. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo direitinho aí? É o seguinte, pessoal. Eu demorei um pouquinho aqui porque eles estão cortando árvore agora na rua, né? Tá uma motosserra ligada aqui em casa, não dava nem para escutar direito. Mas vamos lá. Pedro, beleza? A aula de hoje a gente só vai continuar onde a gente parou, né? Sobre potenciação. Basicamente, na última aula, se a gente voltar aqui, a gente viu essas regrinhas básicas, né? De potência, vocês fizeram os exercícios, eu vi que tiveram até facilidade, né? Bem fácil os exercícios que eu passei, inclusive. Mas vamos seguir aqui. Hoje a gente vai ver potências de expoente negativo. Pessoal, vamos lembrar uma coisinha aqui, expoente, tá? Sempre que eu falar de expoente, eu estou falando desse númerozinho que está aqui em cima, tá bom? Então ele pode ser tanto positivo quanto negativo. No caso dele ser negativo, o meu cálculo vai mudar um pouco, tá bom? Mas é bem fácil. Para vocês entenderem bem como é que funciona isso, sempre que vocês tiverem um expoente negativo, façam um cálculo como se ele fosse positivo. Primeira regra que eu dou. Então, olha só. Aqui não é 4 elevado a menos 2? Suponha que é 4 elevado a 2, né? 4 ao quadrado. Então, vai ser 4 vezes 4. O resultado disso aqui vai ser 16, beleza? Bem facinho de fazer, né? Só tem uma diferença no meu resultado. Isso aqui vai ser uma fração, que é o inverso de 16. O que isso significa? O meu resultado vai ficar embaixo, beleza? Aqui está o 16. Todo mundo está vendo, né? O 16 está aqui embaixo. E em cima eu vou ter sempre o número 1. Então, essa é a forma que aparece sempre uma potência de expoente negativo, beleza? Então, é só pegar o resultado que daria se ele fosse positivo e colocar embaixo. E em cima vai ficar sempre o número 1, beleza? Sempre mesmo, pessoal. Nesse caso aqui vai ser sempre o número 1 mesmo, tá certinho aqui. Olha o próximo, vamos fazer esse aqui, por exemplo. Ó. Eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha aqui que a gente vai aplicar duas regrinhas diferentes, tá? Primeiro, não só o expoente é negativo, né? Minha base também é negativa. A gente tem que lembrar a regrinha da base negativa. 3 é ímpar ou é par, pessoal? Sempre que ele for ímpar, meu resultado é negativo, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui vai ficar para a gente menos 27. Como aqui meu expoente é negativo, que número eu vou colocar aqui em cima na minha fração? É sempre o número 1, beleza? Então, nunca se esqueçam dessa regra, tá? O cálculo muda muito pouco na forma de fazer, é bem simples. É só colocar o númerozinho 1 em cima e sempre vai ser assim. Vamos colocar mais um exemplo aqui desse tipo. Por exemplo, quanto que é? Menos 5 ao quadrado. Vamos pensar isso aqui, por exemplo. Olha só, coloquei esse exemplo porque, de novo, vamos aplicar duas regras, né? Elevado a menos 2, perdão. Elevado a menos 2. Menos 5, eu já sei que sempre que o número aqui de cima é par, nesse caso 2, mesmo sendo negativo, meu resultado final é positivo. Então, eu sei que aqui vai ser mais. 5 ao quadrado é quanto, gente? É 25. E agora, se aqui é menos, eu tenho que colocar 1 sobre 25. Então, todo mundo conseguiu entender isso? Sempre que a gente tiver o menos ali, significa que eu coloco o 1 em cima do resultado. Só isso que muda, tá? Para fazer, pode utilizar as regrinhas que a gente já estava aprendendo aí na aula anterior, beleza? Não tem muita diferença não, vai ser sempre a mesma coisa. Lembrando, né, que quando a base aqui é um número negativo, não se esqueçam dessa regra, tá? Sempre revisando ela. Se o número de cima for par, resultado positivo. Se ele for ímpar, igual o 3 aqui, resultado negativo. Então essas são regrinhas aí que a gente vai recordar toda a aula. Agora tem um detalhe diferente, quando o expoente negativo for para uma fração, tá bom?
Isso aqui é importante, beleza? Pessoal, quando a gente trabalha uma fração, aqui, por exemplo, 5 elevado a sexta seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, mas não é isso importante para mim. Eu quero que vocês saibam que sempre que o expoente é negativo, significa que esse número aqui vai ser o inverso, beleza? Então, o que vai acontecer? O 7 que está aqui embaixo, eu vou passar ele para cima. O 5 que estava em cima, eu vou passar ele para baixo, beleza? É só isso que você vai fazer. Lembrando que se antes era negativo, agora essa potência passa a ser positiva. Então, eu quero que você saiba que isso é a mesma coisa que isso, tá? Ambos são iguais. Isso que é o menos, tá? Na minha potência. Sempre que eu tenho um menos aqui no meu expoente, eu estou invertendo as coisas, beleza? O que está em cima fica embaixo, o que está embaixo fica em cima. É só isso que significa. É bem facinho, sempre que vocês verem é só inverter, lembrando de mudar o sinal, né? Se antes era negativo, agora fica positivo. Vou pedir para vocês fazerem um para mim desse aqui, ó. Vamos supor essa situação aqui, ó. 3 meios elevado a menos 4. Como é que vai ficar essa situação aqui, ó? O 2 que estava aqui embaixo vai passar para cima. O 3 que estava em cima, ele passa para baixo. Beleza? Ó, bem facinho, né? Essa situação. Agora, o 4, se ele era negativo, agora ele fica positivo, mais 4. Significa que eu não posso resolver isso aqui? Claro que eu posso. A gente vai aprender a resolver a potência de fração na próxima parte, tá bom? Só me dá um ok aqui, se vocês conseguirem entender como é que a gente faz o expoente negativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que eu olho aqui, a gente vai fazendo, vai resolvendo, tá? Pode ficar tranquilo aí quanto a isso. A gente tem bastante tempo para revisar essas questões, eu só preciso sempre ter o retorno de vocês, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Isso aqui não é bem uma regrinha, tá bom? Potência com números decimais. Vocês vão perceber que, na verdade, a gente faz do mesmo jeito, tá? É sempre da mesma forma com que a gente faz um número inteiro, tá bom? Então, se eu tiver aqui, ó, 3,2 ao quadrado, é a mesma coisa que 3,2 vezes 3,2. Então, é só fazer a multiplicação, tá? Todo mundo aí lembra, né? Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? É bem simples, né? 3,2 vezes 3,2. Muito fácil, né? Vamos fazer essa continha aí só para todo mundo recordar, principalmente as casas depois da vírgula, tá? 2 vezes 2 nesse caso aqui vai ser 4. Depois eu tenho 2 vezes 3, que vai ser 6. 3 vezes 2 vai ser 6. E 3 vezes 3 vai ser 9. Bem simples, né? Agora é só somar. Lembrando, pessoal, que não lembra a multiplicação, né? Olha só, tem que sempre deixar uma casa vazia quando a gente desce para o próximo número. Então, o 4 que estava aqui em cima, ele vai descer direto aqui para baixo. 6 mais 6 fica 12, então vai subir 1. 1 mais 9 é 10. Então, a minha resposta nesse caso, falta um detalhezinho, né? Quantas casas decimais, né? Onde eu coloco a vírgula? Só olhar, eu tenho uma casa em cima e uma embaixo. Então, eu tenho no total 2 casas decimais. Então, você vai contar aqui, ó. 1, 2. Põe a vírgula aqui. Então, vai ficar no final 10,24. Beleza? Bem facinho, né? Olha o próximo aqui, ó. 0,7 ao cubo, 0,5 elevado à quinta potência. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Essas duas aí eu quero que vocês façam para a gente treinar um pouquinho números decimais e a gente ir corrigindo algumas coisas que vocês podem estar errando porventura, né?
Às vezes a gente fica muito tempo sem treinar, acaba errando esse tipo de continha, bem simples, tá bom? Então eu peço para vocês fazerem esses dois. Eles vão estar aí no material que hoje eu vou pedir para vocês no final da aula, né? Sempre mandando no caderno para ganhar o visto e a pontuação. Vamos lá. E o próximo, esse aí já é a última regrinha que a gente vai aprender hoje, que é a potência de frações. Pode parecer complicado, pessoal, mas é muito fácil, tá bom? Muito fácil mesmo. Por quê? Sempre que você tiver uma fração elevada ao quadrado, por exemplo, como é que você faz isso? Você vai pegar o número de cima e elevar ao quadrado. Depois vai pegar o número de baixo e vai elevar ao quadrado também. É só isso. Então aqui, por exemplo, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Embaixo não era o 4? Então vai ficar 4 ao quadrado. 4 vezes 4. Então potência de fração ela é muito simples, tá? Estão vendo? Então aqui eu já sei, ó, 3 vezes 3 vai ser 9. 4 vezes 4 vai ser 16. Então, ó, meu resultado, bem fácil encontrar o resultado nessa situação, né? Muito simples, tá bom? Vamos olhar a próxima aqui, por exemplo, ó. Eu tenho 2 elevado à quarta potência, 2 quintos, né, a quarta potência, então vai ser primeiro 2 à quarta potência e depois o 5 à quarta potência. Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui eu tenho nessa situação, esses quatro produtos aqui. Agora no próximo vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Conseguem fazer essa continha para mim e achar o resultado? Então eu vou pedir essas duas últimas aqui, beleza? A B e a C para vocês realizarem também e me mandarem ainda na aula de hoje. Pessoal, a nossa aula de hoje é basicamente para recordar essas 3 regrinhas, tá? É só isso que a gente vai recordar nessa aula, beleza? Eu vou colocar também no grupo para vocês fazerem essas questões, tá? As fotos e junto também umas 2 de expoente negativo. Hoje é só um treino bem simples, eu acho que todo mundo vai conseguir fazer com tranquilidade. Agradecer a participação de todos vocês que estão assistindo aí. E aí quando chegar na semana que vem, a gente avança um pouquinho mais, tá bom?